Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje o Senhor chora sobre a cidade de Jerusalém. Chora porque amava a cidade. É a sua cidade. Santa por excelência, ficava nela o templo onde Deus podia ser adorado, o único templo. Cidade que verá também os grandes mistérios da nossa fé, a instituição da Sagrada Eucaristia, é a sua paixão e ressurreição, depois a descida do Espírito Santo e o nascimento da Igreja. E também chora porque vê na sua presciência a destruição da Santa Cidade. 40 anos mais tarde, Tito vai tomar, no mês de agosto do ano 70, a cidade por assalto e destruí-la completamente. 4 legiões, 70.000 soldados, que, além de ótimos guerreiros, eram excelentes engenheiros. Construíram muralhas, torres de assalto, catapultas, escadas e outros equipamentos. E o historiador judeu Flávio Josefo diz, em sua obra Guerra dos Judeus, que foram assassinados pelos romanos mais de 1 milhão de judeus. Então, através destas linhas de hoje, do Evangelho de hoje, vemos esta angústia que oprimia o coração de Jesus. Porque Jerusalém não entendeu a graça especialíssima de conversão que lhe era oferecida. Porque se obstinou em fechar os olhos à luz. Tivera várias ocasiões de reconhecer Jesus como seu Messias e esta seria a última. Então, Jerusalém, que recebe tantas graças, pela sua ingratidão merece o castigo. E é a figura, por isso, de tantas almas, de tantos católicos que recebemos graças e das quais abusamos. É um facto, abusamos da graça. Sabemos que a graça transforma e eleva a nossa alma, que a torna, segundo a enérgica expressão de São Pedro, participantes da natureza divina. Somos semelhantes a Deus, vivimos da sua própria vida. Nos faz semelhantes a Deus. É uma vida nova, comparável a um enxerto divino inserido na árvore silvestre da nossa natureza. Graça que é necessária para o pecador, para passar do pecado mortal ao estado de graça, se temos necessidade da penitência, da fé, da esperança, do amor. Necessária também para perseverar no decurso da nossa vida, para lutar contra tentações, quantas vezes teimosas, perseverantes, violentas, e não podemos vencê-las sem o auxílio de Deus. É pela graça que aquele que em nós começou a obra da perfeição a pode levar a bom termo. Mas se é necessária, é também gratuita. É isso, é o mais difícil de perceber. Que a graça seja gratuita. Nós pensamos que temos direito à graça de Deus. Que o perdão é tão fácil de obter, e é verdade que é fácil de obter, mas na nossa cabeça fica como se Deus tivesse uma certa obrigação de conceder-nos a graça uma vez que a perdimos. E a graça é gratuita. Deus não faria injúria se não concedesse a sua graça. Deus não é injusto quando condena um pecador. Deus não é injusto se não concedesse o aumento do seu auxílio a uma alma ingrata. Deus não é injusto. A graça é gratuita. Nós não podemos exigir a Deus a sua graça. E é o mais difícil de aceitar. O que há que, como Deus é infinitamente bom e sabemos que Deus nunca nega a sua graça, é por isso que ficamos tranquilos. Mas atenção, a graça tem um aspecto gratuito, livre da parte de Deus. E podemos abusar dessa graça, podemos ignorá-la, podemos desprezá-la. Abusar é o mesmo que deixá-la estéril, ineficaz, sem fruto, inútil para a nossa perfeição. Podemos fazê-lo de maneira positiva. Resistimos voluntariamente à graça quando não queremos fazer o que Deus está a pedir-nos. Podemos fazê-lo por ligeireza, por desleixo. Isto é, quando estamos ocupados demais em outros assuntos. Se o desprezo é comparável a Caim, ao faraó, a Judas, esta ligeireza
é comparável ao caso de Esaú, que preferiu o seu prato de lentilhas e a primogenitura. Finalmente, somos também preguiçosos, inconstantes. Apesar da vida da oração e dos sacramentos, há momentos em que preferimos o pecado à amizade com Deus, como é o caso do rei David, como é o caso também de São Pedro. Seja o que for, é sempre pena deixar a graça sem efeito. O livro dos Provérbios diz: convertei-vos às minhas admoestações, espalharei sobre vós o meu espírito, ensinar-vos-ei a minha doutrina. Mas já que vos chamei e vós não respondestes, estendi a mão e ninguém prestou atenção, já que desprezastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas repreensões, também eu me rirei da vossa ruína e zombarei quando vos sobrevier o que temíeis, quando cair sobre vós o terror como um furacão, quando vos surpreender a desgraça como um temporal e quando vierem sobre vós a tribulação e a angústia. Então chamar-me-ão, mas não responderei. Procurar-me-ão, mas não me encontrarão, porque aborreceram a ciência e não seguiram o temor do Senhor. Repeliram os meus conselhos e desprezaram todas as minhas repreensões. Então é pena deixar a graça sem efeito, além de ser uma temeridade. Há graças que passam e nunca vamos recuperá-las. Pelo menos essa graça concreta que já passou e que ficou estéril. Então vemos neste pranto de Jesus um profundo mistério, porque o Senhor expulsou demónios, curou doentes, ressuscitou mortos, mas em Jerusalém tropeça com a dureza dos seus habitantes. Não consegue converter Jerusalém. Então podemos entrever um pouco do que o seu coração experimentou diante de uma alma que resiste à sua graça. Esta pena que tem Deus Nosso Senhor quando abusamos, quando realmente estamos, como diz São Paulo na Epístola, não provoquemos ao Senhor, estamos a provocar o Senhor. É pedir então esta graça da docilidade à Nossa Senhora, porque ela jamais recusou uma só graça de Deus, uma só inspiração. Sempre foi fiel, atenta ao que Deus lhe pedia. Sempre respondeu de maneira perfeita à vontade de Deus. Então, que ela nos ajude a não provocar Deus Nosso Senhor. Que ela nos ajude a pedir perdão pelo abuso de tantas graças e, sobretudo, a ser mais atentos doravante a esta ação contínua de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.